Nos diz assim o texto da palavra de Deus: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais lhe dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Meus queridos irmãos, vocês vão pensar que já há alguns anos Deus tem direcionado o nosso pastor, e todos os meses na nossa querida igreja é um mês voltado para um determinado tema, aonde nós procuramos, dentro do possível, estar aprendendo um pouco mais sobre esse determinado assunto. E assim Deus dirigiu, através do coração do nosso pastor, para que esse mês de abril o tema seja aliança, para que possamos compreender e aprender mais sobre esse assunto importante. Até porque as Escrituras Sagradas vão nos deixar bem claro que o nosso Deus é um Deus de alianças. Nós vamos ver em diversos momentos da história bíblica o Senhor fazendo alianças. Nós vemos Deus fazendo uma aliança com Adão e Eva, já lá no jardim do Éden, na terra. Nós vamos ver Deus fazendo uma aliança com Abraão. Nós vamos ver Deus fazendo aliança com a nação de Israel. Nós vamos ver Deus fazendo aliança com Davi. Vemos também Deus fazendo aliança já no Novo Testamento com o seu povo, com a sua igreja. Tudo isso porque a Bíblia Sagrada nos confirma e nos traz a convicção, mostrando que Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de aliança a tal ponto que nas páginas do Antigo e do Novo Testamento a palavra aliança aparece aproximadamente 299 vezes, nos lembrando dessa verdade. Quando a palavra aliança aparece no Antigo Testamento, escrito no seu original hebraico, a palavra utilizada é a palavra berit, e essa palavra traduzida para o português, ela vai trazer o significado de aliança como sendo um pacto selado ou um compromisso assumido entre duas partes. Já quando encontramos a palavra aliança no Novo Testamento, que é escrito no grego, a palavra que corresponde à aliança é a palavra grega diadek, e essa palavra tem praticamente o mesmo significado de aliança no Antigo Testamento, porque o seu significado é o acordo, o tratado, o testamento entre duas partes. E entre as muitas vezes que encontramos a palavra aliança na Bíblia, está essa que nós vemos registrados aqui no capítulo ou no Salmo de número 25 e no verso de número 14. E quando nós nos deparamos com esse texto, o verso de número 14 no capítulo 25 de Salmos vai nos revelar um pouco a respeito da aliança
de Deus e nos mostrar as faces desta aliança, nos mostrar as características da aliança. E para que possamos entender melhor quais são, pelo menos, as 3 faces da aliança de Deus, eu quero nos trazer à memória algo que é muito comum no nosso dia a dia, que é o penhor que é entregue pelo casal quando se coloca diante do Senhor para assumir um compromisso do casamento, que não por um acaso também é chamado de aliança. E quando nós olhamos para essa aliança que muitos dos senhores e das senhoras têm no dedo, e aqueles que não têm, pode às vezes ter o seu anel, nós vamos olhar para ela e vamos ver 3 faces nela. E essas mesmas 3 faces são as que o salmista nos traz aqui, que nos ensina e nos mostra sobre a aliança de Deus. A primeira face que nós vemos na aliança, e que eu quero destacar com vocês, é a sua face lateral, e que nós enxergamos geralmente quando ela está na sua posição em pé, que nós podemos observar a lateral desta aliança. A lateral dessa aliança vai nos dar um pouco e nos mostrar algumas coisas e nos revelar algumas coisas a respeito dela. Entre as muitas coisas que ela revela, quando nós olhamos, é o material que é utilizado para fabricá-la. Ela vai nos mostrar qual é a sua espessura. Ela vai nos levar a pensar, apesar que algumas vezes podemos ser levados a fazer isso de forma errada, mas ela vai nos levar a avaliar qual é o seu valor. Em outras palavras, a face lateral da aliança, ela vai nos trazer conhecimento a respeito do objeto. E essa é a primeira face da aliança de Deus. Porque quando o salmista está trazendo esse texto e finalizando ele, no final do seu versículo, ele vai dizer: aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Porque nós temos que entender que Deus é um Deus que priva, que nos convida, que nos convoca, que nos confronta a buscarmos o conhecimento a respeito dele. Nós vamos encontrar em vários textos bíblicos o Senhor convidando o seu povo a conhecê-lo mais profundamente. É por isso que quando Paulo trata do que nós fazemos aqui hoje, de culto, Paulo ele vai nos ensinar e dizer em Romanos que nós não podemos oferecer qualquer culto, mas nós devemos oferecer a Deus o nosso culto racional, um culto com conhecimento, um culto voltado com o entendimento. E apesar de sermos uma igreja pentecostal, nós temos que entender que nós não devemos ser levados apenas por sentimentos, porque a base de uma aliança duradoura com Deus não é sentimento.
Mas uma base de uma aliança duradoura com Deus é o conhecimento que temos a respeito de Deus. Que quanto mais nos empenhamos e nos dedicamos em conhecer a Deus, mais a nossa aliança com Ele vai se tornar fortalecida. É por isso que na maioria das alianças que nós encontramos na Bíblia, uma das primeiras atitudes de Deus é trazer conhecimento para quem Ele está falando. Porque quando Deus aparece a Abraão, ainda na sua terra, no meio da sua parentela, no meio de um povo que vive voltado na idolatria, Deus já vai dizer e declarar: Abraão, conheça. Deus já vai abrir a mente de Abraão, dizendo: Abraão, entenda, você precisa sair do meio que você está. Então Deus traz o conhecimento a Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e siga um caminho que eu vou te direcionar. Porque a aliança está baseada em conhecimento e não apenas em sentimento. O grande pregador John Wesley costumava usar muito essa frase em suas orações, em suas pregações. E ele dizia muitas vezes da seguinte maneira: que como cristãos e como igreja, nós precisamos ter sim o coração aquecido, mas nós precisamos ter a mente esclarecida. Porque nós não servimos a Deus de forma que é uma forma sem conhecimento, mas nós servimos a Deus pelo que conhecemos a respeito dele. O que me tirou da minha casa para vir aqui essa noite não foi um sentimento, mas o que me fez me arrumar e sair da minha casa para vir aqui essa noite é conhecer o Deus a qual se entregou por mim na cruz. Mas é incomum hoje, por isso muitos cristãos têm tido uma aliança fragilizada com Deus, e por causa das adversidades, das lutas e dos problemas, tem quebrado essa aliança. É porque não tem o conhecimento do Deus a qual ele serve. É por isso que o profeta, Deus através do profeta Oséias, no capítulo de número 4, no verso de número 6, ele vai dizer assim: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E nós conhecemos esse texto, mas esse texto é muito mais profundo, porque ele não termina aqui. O Senhor continua dizendo no mesmo versículo: porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Só que não para aqui. Deus continua dizendo: eu te rejeitei para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus. E aqui é forte. Deus diz: eu também me esquecerei dos teus filhos. Porque existem muitas pessoas que até são de oração, mas por falta de conhecimento têm destruído as suas casas. Homens de oração que têm destruído o seu casamento por falta de conhecimento. Quantas famílias estão sendo destruídas
destruídas, porque o conhecimento de Deus tem faltado dentro de casa, porque Deus já diz: a falta do conhecimento dele nos leva à ruína e nos leva à destruição. Não adianta orar pela sua família se você não buscar e levar o conhecimento de Deus para ela. Não adianta orar pelo seu casamento se você não buscar o conselho de Deus, o conhecimento de Deus e aplicá-lo na sua vida. Não basta passarmos horas e horas de joelho, clamando e buscando a Deus, mas quando saímos daqui agimos de forma tola e deixarmos os ensinamentos da Bíblia Sagrada de lado. Não adianta, porque Jesus vai dizer, a palavra vai dizer: você não quer o conhecimento? Então eu não te quero. Você aborrece o conhecimento? Então eu me distancio de você. Você não quer aprender mais de mim? Então eu vou ficar longe da sua vida. Mas eu louvo a Deus, porque aí agora no capítulo 4, versículo 6, Deus mostra o problema. Mas no capítulo 6, no verso de número 3, Ele traz a solução. Porque quando nós lemos José, nós queremos perguntar se a falta de conhecimento nos afasta de Deus, destrói os nossos relacionamentos e quebra a nossa aliança com Ele. Como nós revertermos essa situação? Aí no capítulo 6, no verso de número 3, Deus usa José e diz assim: então conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Tem gente que conhece de tudo, irmãos, conhece até a vida do outro dentro da igreja, sabe quando acorda, sabe quando dorme, sabe o que está passando dentro de casa, conta para todo mundo. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: busca o conhecimento do alto, porque é Ele que vai firmar a tua vida. A base de uma aliança forte é o conhecimento, é a sua face externa. Mas a base de uma aliança forte ainda tem a sua outra face. E qual é a sua outra face? É a face externa da aliança. E a face externa da aliança é a face que traz proteção. A face que, quando está no dedo, é a primeira que vê. Então alguém olha, é bonito, mas vê a face externa, é casado, tem proteção. Alguém olha e vê, é bonita, mas tem aliança, tem a face externa, é casada, tem proteção. A face externa é a face que traz a proteção para as nossas vidas, que nos protege, que nos guarda. É a face que traz o quê? O temor. E se existe uma face da aliança que é importante, é essa. É a face externa.
Porque o conhecimento tem como objetivo nos levar a temer. Quando você é pequeno, meu pai fazia muito isso. Quando eu fazia alguma coisa errada pela primeira vez, ele me chamava e falava: isso é errado, não faça de novo, porque se você fizer, a nossa conversa é outra. Ele me trazia um conhecimento, e toda vez que eu ia fazer, o conhecimento gerava o quê? Temor. Vou fazer não. Por exemplo, perto da minha casa tinha um vizinho, aqueles vizinhos tubulosos, que toda vez que a gente ia jogar bola, ele ficava sentado na calçada para pegar a bola e estourar. Furava. Ele já sentava no canivete, a bola caía no pé, na calçada dele ele já pegava a bola e pá! Pensa como a gente gostava daquele vizinho. Aí um dia meus amigos se uniram e falaram: já sei o que nós vamos fazer. Ele tem um galinheiro no fundo de casa, ele tem uma horta que é muito linda. Vamos passar pela cerca, vamos abrir o galinheiro, vamos pegar as galinhas e vamos colocar tudo dentro da horta, vamos fechar a horta e vamos embora. Aí eles olharam para mim e falaram: Sidney, vamos! Eu tenho conhecimento do pai que eu tenho. Vou nada. Porque se eu for, eu vou ter punição. Por quê? O conhecimento nos leva a temor. E nós temos que entender que não existe aliança com Deus se não houver temor da nossa parte. Porque as alianças são quebradas hoje. Porque hoje as pessoas quebram casamentos, a aliança de casamento. Porque hoje os acordos são quebrados, é porque não se tem mais temor. Mas quando existe temor, existe base para que a aliança prossiga firme, sem ser quebrada. Mas nós precisamos entender uma verdade: que quando eu falo de temor, e principalmente de temor a Deus, eu não estou falando que nós devemos ter medo de Deus. Não. Mas quando eu trato de temor, eu estou dizendo que temor é ter respeito a Deus, porque agora eu conheço quem Deus realmente é. Então é semelhante quando alguém me pergunta: você não faz isso porque você tem medo que Deus vai fazer alguma coisa contra você? Não. Eu não faço isso porque agora eu conheço quem Ele é. E porque eu conheço quem Ele é, eu respeito o meu Deus e não vivo uma vida de pecado. Então temor não é ter medo de Deus, mas temor é ter respeito de Deus, porque eu conheço quem Deus é. Temor é entender qual é a nossa real posição diante dele. Quando eu tenho temor, o temor me guarda, por exemplo. O temor a Deus, ele me guarda de um mal que é tomado pelas pessoas hoje, que é a falta do conhecimento e do respeito por quem Deus é. E a falta de temor me leva, por exemplo, a questionar o agir de Deus. Por que Deus tem que fazer desse jeito? Por que tem que ser assim? O temor, ou a falta de temor, ela me leva a viver esse cristianismo que nós vivemos, de crentes mimados.
estão prontos para ouvir não de Deus. Deus não pode falar mais não. Deus tem que concordar com tudo. Deus tem que aplaudir tudo. Deus tem que achar que tudo que nós fazemos é correto. Deus tem que engolir toda a nossa meninice. Mas pastor, é assim? Por como não é? Isso é tão claro, esses crentes de hoje, se Deus fala não canto mais. Se Deus fala não prego mais. Se Deus fala não vou mais para a igreja. Se Deus fala não adoro mais. Sabe o que está faltando? Está faltando temer a Deus. Porque quando eu temo a Deus, eu sei quem Ele é. E se eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou. E se eu sei quem eu sou, eu sei que Ele pode, eu não posso. Eu sei que Ele faz, eu não faço. Eu sei que Ele é maior e eu sou pequeno. Eu sei que Ele tem todo o poder e eu sou apenas barro das mãos dEle. Quem tem temor é diferente. Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus aparece aos discípulos. E tem um discípulo que até conhecia a respeito de Jesus, vivia com ele, mas não tinha temor. Alguém disse: Tomé, não te conto quem apareceu no culto. Quem? Jesus. Jesus? Imagina, Jesus morreu, eu vi. Jesus foi sepultado, eu vi. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu colocar a mão nas feridas. Passou-se uns dias, teve outro culto. Tomé foi. E quem que aparece no culto? Jesus. Aleluia. Está todo mundo reunido. Jesus olha para Tomé e diz: vem cá, Tomé. Você está vendo? Sou eu. Dá a mãozinha aqui, Tomé. Está sentindo, Tomé? Aqui foi escravos. Passa a mão aqui do lado, Tomé. Está sentindo? Aqui foi a lança. Abaixa um pouquinho, vem aqui, Tomé, no pé, está sentindo? Aqui foi os escravos, Tomé. Vem aqui, Tomé, passa a mão aqui na minha testa. Está sentindo os buracos? Foi a coroa. Aí João registra a atitude de Tomé no capítulo 20 e no verso de número 28. Tomé olha para tudo aquilo e diz: olha o temor que cai sobre Tomé, o conhecimento e a revelação. Tomé olha e diz: ó Senhor meu e Deus meu. Há pouco tempo ele não acreditava, mas quando o temor veio, ele reconhece quem ele é e declara: tu és o meu Senhor e tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor e tu és o meu Deus. Sabe por quê, irmãos? A gente vê isso quando a gente vem com muito medo de entrar para dentro, a gente fica para fora. É porque falta temor. Porque quem tem temor sabe quem ele é. E quem sabe quem ele é, sabe que ele não tem que ter reverência. Sabe por que hoje as nossas igrejas é um entra e sai, é um toma água, é vai lá, vai para o banheiro e ninguém quer saber mais de nada? É porque está acabando o temor. Mas que nessa noite possamos reconhecer como Tomé e declarar: tu és o meu Senhor e tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor e tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor e tu és o meu Deus. Temor não é ter medo, mas temor é saber quem ele é. E quando eu sei quem ele é, eu faço igual Paulo. Paulo
conhece Ele. E quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 11, e no verso de número 33 a 36, Paulo muda toda a sua escrita, porque até aqui Paulo está trazendo exortações, ensinamentos, correções à igreja de Roma. Mas a partir de agora, Paulo para e convida a igreja a cantar. Mas cantar o quê? Cantar reconhecendo quem Ele é. Porque ele começa a dizer assim: ó profundidade das riquezas, aleluia, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Temor e conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos, aleluia, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem algum dia compreendeu a mente do Senhor? Pois quem é que lhe deu primeiro? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele tenha que retribuir? Mas quem tem temor reconhece e declara: porque é dele, por ele e para ele. Eu vou repetir: porque é dele, é por ele, para ele são todas as coisas. Glória, garra, churiava, se for vitória é por ele, mas se for dor é por ele, se for bênção é por ele, mas se for sofrimento é para ele. O que não pode faltar é a glória é dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. E só da glória quem teme, só da glória quem o reconhece, só da glória quem sabe. Só que existe a outra face, e a última, a face lateral da aliança fala do conhecimento, a face externa da aliança fala do temor. Mas existe também a face interna da aliança. Aleluia. A face interna é a face que mantém o contato com a pele. Ela está conectada conosco. É a face que nós sentimos. É a face que nos leva para o próximo passo da aliança. Porque quem busca o temor, quem busca o conhecimento, quem recebe o temor, vive na intimidade. Eu vou repetir se você não entendeu. Quem busca o conhecimento, quem recebe o temor, vive na intimidade. Vive o que ninguém vive, prova o que ninguém prova, vê o que ninguém vê, recebe o que ninguém recebe, alcança o que ninguém alcança, porque tem intimidade, está colado, está na face
Quando você aceitou Jesus? Tem alguns aqui que fazem poucos dias, outros um pouco mais, meses, alguns que fazem anos. E a pergunta que eu faço é: durante a caminhada, como que você está? Mais perto ou mais longe? Me ajuda aqui. Vou te promover hoje. Você é Deus. Mas só agora, tá? Lembra quando você começou? Não era assim, ó. Aí você chegava na igreja, começava a cantar. Nós abrimos este culto. Sabe o que você fazia? Você já começava a chorar, porque tinha proximidade. Quando alguém abria a Bíblia para ler, por exemplo, e começava a dizer: o Senhor é meu pastor. Línguas estranhas já saíam da boca, porque estava perto. Ei, Deus te trouxe hoje aqui para te chamar. Vem para perto, vem para perto, vem para perto, vem para perto. Eu sinto Ele perto. Eu não sei você, mas nessa noite eu sinto Ele perto. Ele te trouxe e disse: vem pra perto. Sabe por quê? Eu ia falar, mas ele mandou dizer isso. Então eu vou voltar. Já tinha até fechado. Viver longe, irmãos, é problema. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 22, verso 59, de alguém que conhecia, mas Jesus foi preso. E diz assim o texto: então prenderam-o, Jesus, levaram-o e meteram em casa de sumo sacerdote. E aqui vem o problema. E Pedro o seguia de longe. Aí de longe alguém pergunta: conhece? Estou longe, não sei quem é. De longe alguém pergunta: você se parece com ele? Não sei quem é. De longe alguém pergunta: você fala como ele? Não sei quem é. Mas o mesmo Pedro, no mesmo capítulo 22, e nos versos 31 a 32, quando Jesus está falando da sua morte, ele está se sentindo tão perto que ele declara: olha, aqui pode todo mundo te trair, aqui pode todo mundo te abandonar, mas eu não. Se for preciso, eu morro por ti. Jesus dá uma olhadinha e diz assim: ei, para trás de mim, Satanás. Já cuidei do inimigo, agora eu vou tratar você, Pedro. Fica tranquilo, porque hoje Satanás me pediu a sua vida para
se andar como se fosse trigo. Mas dorme em paz, Pedro, porque eu roguei ao Pai por ti. Quem está perto tem proteção. Sabe por que está doendo? Sabe por que as lutas te afligem? Sabe por que a dor te pega? Sabe por que as pedradas te alcançam? Sabe por que a calúnia dói? Sabe por que muitas das vezes o desprezo te fere? É porque você está longe. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: chega perto, chega perto, chega perto, chega perto, chega perto, chega perto, charabaia, rassuri, decantara, rassuri, abacaia. Quem está perto tem proteção. Quem está perto tem renovo. Quem está perto tem cura. Quem está perto tem renovação. Quem está perto recebe batismo com o Espírito Santo. Se olhe em pé que eu vou encerrar. Mas eu vou encerrar fazendo para você o convite que Tiago, ou que Deus faz por Tiago. E hoje eu estou já meio animado mesmo, então vamos lá. Eu vou querer que você entenda ele de forma mais clara. Deus volta aqui. Mas agora eu vou te relaxar só nessa época. Você aguenta. Vou pegar um pouco para mim também. Deus agora sou eu. Deus diz assim através de Tiago: chega perto, eu chego perto de você. Aproxima de mim, que eu me aproximo de você. Vem para perto, meu filho, que eu chego perto de você. Vem para perto, meu filho, que eu chego perto de você. Deus está te dizendo nessa noite: dá mais um passo, que eu quero dar um passo em sua direção. Dá mais um passo, que eu quero dar um passo em sua direção. Não viva longe, não viva longe. Eu vou repetir: Deus insiste com você nessa noite. Não viva longe, mas vem para perto, 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 vem para perto. Sou Adba, sou feliz.